Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um Família Santa Cast, o meu podcast, o nosso podcast, o podcast das nossas famílias. Com muita alegria a gente está aqui para mais um episódio, ó. E o episódio de hoje é maravilhoso, vai ser fantástico, vai fugir, né, do que vocês já viram por aqui. E mais uma vez eu estou aqui com a minha bela esposa, seja bem-vinda. Obrigada, amor. Boa noite a todos. Alegria estarmos juntos mais uma vez, né, no nosso bate-papo santo. Né? E com a graça, hoje temos duas convidadas especiais, a Andressa e a Núbia. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. É uma alegria poder, né, partilhar um pouco com vocês, conhecer mais da história de vida de vocês, de conversão, na história, né, de caminhada aí com essa juventude aí da nossa comunidade. Amém. Né? E antes de iniciarmos, então, o nosso bate-papo, né, vamos clamar mesmo a presença do Espírito Santo, de Nossa Senhora, para que essa partilha seja realmente conduzida por Ele, para que possa produzir frutos nas nossas vidas, né, de conversão, de santidade, né, para que realmente o nosso coração se encha mesmo do desejo de estar mesmo fazendo a vontade do Senhor nas nossas vidas, né, e de caminhar junto, né, com essa comunidade rumo ao céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E antes, então, da gente iniciar esse bate-papo aqui com as nossas irmãs, eu hoje estou me sentindo jovem hoje. Muito jovem. Eu não posso deixar de falar mais uma vez dos nossos anunciantes, né? Vamos falar, então, né, lá do Fábio, né, o nosso irmão lá da Pets Bus. Então, a Pets Bus, com mais de 20 anos de experiência no mercado, meus irmãos, nessa linha de pet stores. Então, se você tem lá, mais uma vez, seu animalzinho de estimação, precisa levar para fazer banho e tosa, precisa levar para vacinar, né, ter aqueles cuidados especiais, pode levar em qualquer unidade deles, que eles vão ser muito bem atendidos. Precisa de ração de qualidade, uma raçãozinha, ó, top, pode procurar eles lá. Mais uma vez, eles têm 3 unidades em Goiânia, no Jardim Atlântico, no setor Coimbra e também no Marista. Vai aparecer aí o contato deles da unidade do Jardim Atlântico. Beleza? Ajude o Fábio lá da Pets Bus, que você estará nos ajudando. Outro irmão que sempre nos ajuda também é o Alaor, lá da GVS Móveis. O Alaor, ele é especialista em móveis planejados. Precisa lá melhorar os móveis do seu escritório, fazer aquele guarda-roupa top para a patroa, os móveis da cozinha. Procure o Alaor, vai aparecer também na tela para vocês o Instagram dele, o telefone. Entre em contato com ele, que o Alaor vai fazer, ó, tudo de melhor qualidade para vocês. Outro irmão que tem nos ajudado também bastante é o Thiago Kenisclay. O Thiago, ele é mentor de negócio. Ele trabalha nessa parte do relacional, é um assunto muito, né, do momento. Ele é autor do livro Na Trilha dos Milhões. Então, se você precisa de um consultor também de negócio, uma pessoa que te ajude a alavancar o seu negócio, entre aí nas redes sociais do Thiago, manda um direct lá, que a equipe dele vai te atender e vai te direcionar para você ter essa oportunidade de conhecer o Thiago e dar um up aí no seu negócio. Beleza? Então, agora vamos ao que interessa. Bem-vindo, meninas. Uma alegria receber vocês aqui. Né, já tentamos algumas vezes, né, marcar esse episódio. Muitas vezes. Os jovens hoje estão mais ocupados que a gente, né? Mas que alegria mesmo a gente poder falar um pouco para a juventude, né? Sair um pouco da nossa caixinha, que hoje a gente fala muito, né, família no geral, fala casais, mas também ouvir um pouco o jovem, como que está a nossa juventude hoje. Mas antes disso, ouvir um pouco da história de vocês. Então, vou deixar a Andressa começar. Andressa, conta para nós quem é a Andressa, de onde você veio. Né? Diferente dos casais que vêm aqui, eles contam a história. Eu fui jovem, fui criança, então vocês ainda são jovens. Então, né, vocês vão contar um pouco do que é essa vivência, como que é a sua família, você foi sempre católica. Seja bem-vinda. Meu nome é Andressa, eu tenho 20 anos, eu não sou consagrada à comunidade, né? Participo... Vai fazer 7 anos que eu participo assim, do MJ e servindo há 5. Namoro, faço psicologia e, no geral, é isso. O mais geral é isso. Eu nasci aqui em Goiânia. Os meus pais, a minha mãe também. Meu pai é de São Luís de Montes Belos. E a minha família não é católica. Assim, meu pai, ele levava a gente para missa nos domingos, né? Mas nunca passou muito disso. Então, eu tenho essa lembrança de missa de domingo lá na Sagrada com o Padre Luiz. E é isso. Eu fui batizada já um pouco tarde, eu tinha uns 5 a 6 anos, mais ou menos.
E aí, a predominância na minha vida foi o protestantismo, porque se os meus pais não me puxaram para um lado, a minha avó me puxou para o protestantismo. E aí, nisso, eu fui vivendo, né, participando, né, lá dos cultos e afins. Sempre os pastores falavam que, quando eu crescesse, eu ia me tornar pastora. E aí, todo mundo ficava tipo, nossa, muito legal. Muito rebanho, mas, né? Faz sentido. Eles não estavam errados. De certa forma, né? E aí foi isso, né? Basicamente, essa foi a minha infância. E aí, o primeiro contato, assim, eu mesma querer fazer alguma coisa, ou querer seguir alguma coisa, foi mais ou menos nos meus 12 anos, quando a minha mãe perguntou, Andressa, você quer fazer a primeira comunhão? Porque a minha irmã, ela é 7 anos mais velha que eu. Eu tenho uma irmã. Então. Ela é 7 anos mais velha que eu. Ela tinha feito primeira comunhão, e aí minha mãe me perguntou, e eu falei, tô fazendo nada, quero. Tô fazendo nada, vou fazer isso. E aí eu fiz, e aí nisso eu fiquei um pé fazendo a primeira comunhão e o outro nos cultos ainda, durante a semana. Terminei a primeira comunhão, toda bonitinha lá, recebi a comunhão. E aí eu já tinha a idade para fazer a crisma. Uhum. E aí a minha catequista falou, olha, Andressa, você já pode fazer, né, se você quiser, você já pode entrar na turma. Aí eu falei, caraca, eu vou esperar 1 ano. Eu não vou fazer a crisma agora, porque eu queria ver se era realmente aquilo que eu queria. Tava né? no conflito entre lá e aqui e tal. E eu sabia da importância do sacramento, então eu falei, eu não vou fazer isso à toa empurrar com a barriga, né? Uhum. Então aí eu comecei a fazer a crisma depois de 1 ano, eu me decidi, aí abandonei o protestantismo e afins, eu comecei a fazer a crisma. E aí nesse processo da crisma, eu estudava com uma menina, né, era minha amiga, e aí ela foi me apresentando assim mais os primos que eram acólitos, e aí eu conheci o MJ, comecei a ir no MJ no final de 2017, e até então eu nunca mais parei. E, assim, eu agradeço muito aos meus pais, porque eu sempre tive esse apoio. Eles não falaram, não, André, se você não vai pro MJ, para essas coisas de igreja, não, eles sempre me apoiavam, sempre me levavam. Nas crismas, sempre me levavam também. Então, eu sempre tive esse apoio. Eu sempre fui muito grata. Porque é uma oportunidade muito grande, né? Porque eu que estou com jovens, eu vejo muito essa experiência de que tem pais que não deixam, ou que impedem, colocam empecilhos. E o jovem ali, ele quer buscar algo a mais, mas os pais não deixam, Espere né? um pouquinho, vamos dar uma pausa aqui. Porque como você é muito nova, sua vida, pra você contar assim, entre aspas, você é muito rápido. A gente que é mais velho, assim, até a gente chegar assim, na juventude, nós passamos por isso, é 1 hora só de episódio. Então, eu quero que você conta mais depois como que foi mais esse adentramento dentro da Igreja Católica, como que foi essa experiência até chegar na MJ. Mas agora vamos na Nubia aqui um pouquinho. Okay. Muito jovem também. Nuvem, conta então um pouquinho da sua história para nós, né? Quem é você, onde você fez, sua família católica. Então. Eu adoro seu pai é gente boba danada. Então, primeiro vou dizer que perdão pela minha voz, tá? Essa voz mais grave, porque eu sou uma professora. Tá chique, tipo locutora, né? Porque eu sou uma professora e aí Desgasta essa semana mesmo. eu estive... Voltou às aulas? Estive com as crianças, né? Então, voltei às aulas. Sou a Núbia, tenho 27 anos, próxima a fazer 28. Estou noiva. Que beleza. Vai voltar aqui daqui a um tempo caçada. E, bom, eu também sou aqui de Goiânia. E a minha família sempre foi católica, né? Mas sempre vivendo... um processo aí, e que, inclusive, eu vivi de uma forma bem intensa com a minha mãe, que é um processo de conversão do meu pai, que você tanto gosta, né? Então, os meus pais... Minha mãe tinha um envolvimento maior com a igreja, né? Inclusive, tem um período que ela pregava e eu acompanhava nesse movimento. E o meu pai ficava... de vez em quando eu vou à missa, né? E aí existia um movimento da gente começar a rezar para que meu pai pudesse ir à igreja. Se converter e pegar firme no negócio direito. Eu lembro direitinho assim que nós
minha mãe fez uma proposta comigo e eu super topei. Eu acho que eu tinha uns 9 anos, 8, 9 anos. Acho que eram uns 9, 10 anos. De acordar às 3 horas da manhã e rezar o Terço da Misericórdia pela conversão do meu pai. E nós fizemos isso durante um período aí. E, aos poucos, o Senhor foi incomodando e essa graça foi acontecendo, né? Então, existiu esse processo, mas sempre eu via na minha família toda essa questão assim, da devoção à Nossa Senhora, do respeito às coisas religiosas, né? E sempre muito próximo da renovação carismática. Então, minha mãe participava do Ministério de Cura e Libertação e eu a acompanhava. Então, aqui ou não, em outra paróquia? Não, era em outra paróquia. Na época, morávamos no Garavelo. Minha mãe participava do Ministério de Cura e Libertação, lá no Garavelo, na paróquia Cristo Rei. E aí ela começou a ter todo esse movimento mesmo de estar à frente, de participar do grupo de oração. E eu sempre a acompanhava. Só que também ela sentia falta de estar acompanhada com o meu pai. Entendi. E eu sentia falta de viver isso junto com ele, né? Da família toda unida ali. Isso. Então já tinha esse cerne, né, da família santa, de certa forma. E foi então que fomos vivendo esse processo e aí começamos a participar na Sagrada Família, na época com o Padre Luiz. E todo esse processo foi acontecendo bem a passos lentos. O Padre Luiz encaminhou meu pai e minha mãe para a comunidade, eles conheceram, foram pastoreados pelo Silvio e a Cida. E tudo isso foi acontecendo. E quando eu me dei por mim, assim, falei, caramba, Deus agiu. Deu certo. Deus agiu grandiosamente, né? Então, sempre um berço sempre católico e sempre percebendo as pequenas coisas. E sempre percebendo que Deus me chamava também a viver coisas grandes, a viver, né, o grupo de jovens, o grupo de oração, os dons carismáticos, isso sempre foi muito claro para mim. Entendi. Né? Sempre, claro, no meio da comunidade. Conseguiu enxergar isso com mais clareza, Isso. né? Graças a Deus. E aí, o André, você está falando que começou a conhecer através de alguns amigos acordos, né? Começou a conhecer mais da igreja. Sim. O que de verdade te despertou interesse em criar raiz na igreja católica? Não, agora eu quero ficar aqui, eu vou fazer a crisma e aí é aqui o meu lugar. Acho que o que começou foi ver que a Igreja Católica ela tem uma coisa assim muito vasta, que é tipo, sempre você aprende coisas novas. E como eu estava vindo muito crua, né, de não ter conhecimento sobre a fé, sobre a doutrina, na crisma, assim, onde eu tive um pequeno começo na primeira comunhão, mas na crisma eu fui me aprofundando mais. E vinha aquela sede de querer aprender mais e de ver que tudo tinha um porquê e de que tudo tinha um sentido, né? Tinha um começo ali de onde veio tudo. Então, eu me interessei bastante por essa questão. E em grupo de jovens também. Eu comecei primeiro participando do JAD, que não existe mais. Eu e a Paula participamos do JAD. Em 98. O Jade deu muitas vocações para essa Goiânia, deu viu? Demais. O Padre Luiz Henrique era do JAD. O Diácono Nériton, né, que é casado, então, era do JAD. Era coordenador do JAD quando a gente foi para lá. Eu falo do JAD com muito carinho. Né? O JAD foi massa demais. E aí eu comecei a participar do JAD. Eu lembro a primeira vez que eu participei, porque aí logo após eu fui à missa, porque era os domingos à tarde. E aí eu comentei com a minha irmã, né? Porque ela perguntou, como que foi o grupo? Eu falei, nossa, foi muito bom, porque ali tem algo a mais que tem um aprofundamento ali. E aí, desde então, ali eu não parei mais de participar. Foi no Retiro do Jade que eu tive a minha primeira experiência, assim, com o amor de Deus, aquela coisa, assim, que você sente. E aí, a partir disso, não parei mais. Eu lembro que no retiro que eu fui, o Cosme estava. Então, assim, o testemunho dele me tocou muito, né? Porque é bem forte. Impactante. Sim. Então, foi a partir daí. Ô, Núbia, e aí, antes da gente entrar no tema mesmo, que aí vocês vão resenhar pra danar, mas assim,
Você falou que começou ali a despertar aquelas coisas. Quando que você percebeu, né, você falou que já sentia isso, né, dos dons infusos ali, de perceber isso dentro da comunidade, mas como você percebeu de fato que, não, agora meu pai já está encaminhado aqui, mas minha mãe, agora eu preciso. Agora eu, Núbio, preciso caminhar aqui, preciso crescer, preciso dar passos para que eu também experimente isso e toque a minha vida espiritual. Porque até então você estava ali muito, não, estou aqui acompanhando minha mãe, estou rezando pelo meu pai, e a gente foi adquirindo uma experiência nesse sentido de oração, mas era pelo seu pai. Apesar que indiretamente você também estava recebendo. Sim. Mas quando você teve essa consciência, não, agora eu tenho que ir, porque agora meu pai já está aqui resolvido e agora eu tenho que tocar o barco. Na verdade, foi tudo junto. Foi tudo concomitante ali, né? Com os meus pais indo ao grupo, e na época era lá na Medalha, eu comecei a participar daquela pequena partilha que tinha com os jovens, que antes de virar o MJ era esse grupinho, né? Então, depois, eu lembro até que quem conduzia esse grupo de partilha era a Valério Fábio, com a ajuda do André e da Valdiane. Eu lembro direitinho, né? Desse movimento. Eu lembro que, por mais sanguínea que eu fosse, eu tinha uma certa timidez, então eu demorei a estar lá. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que eu precisava... Que ali era um lugar que seria meu. Que era um lugar que eu me sentia acolhida, um lugar que eu poderia fazer amizades, que até então... eu não tinha, naquela época, amizades da minha idade, que tivessem esses fins, né? Então, naquele movimento, com aqueles jovens, que são o que a gente fala, né, o MJ das antigas, foi quando eu comecei a consolidar esse movimento mesmo, do chamado pela juventude, inclusive. Legal. Então, ali eu me descobri intercessora, né? Então, no grupo de partilha, começou a ser movimentado como um pequeno grupo de oração. E aí eu lembro que a Valéria e o Fábio começaram a separar os meninos que tocavam, que cantavam, alguns para fazer a intercessão. E eu ainda estava ali no meio, participando, eu era bastante tímida. Não conhecia quase ninguém, ainda estava me apropriando. E esse movimento foi acontecendo e eu estava ali. Eu vi o MJ surgir. Né? Depois o grupo foi crescendo e nós passamos para a creche Corujinha, e já tinha um formato de um grupo de jovens mesmo. E aí, à medida que aconteceu os retiros de carnaval, aconteceu o primeiro e o segundo retiro, eu participei, e logo depois estava na Crisma, concluindo a Crisma, eu fui convidada a servir. E aí me perguntaram, né, qual ministério, Núbia, que você acha que você poderia nos ajudar? E de cara eu falei, não, eu quero intercessão. Né? Já me via ali intercedendo, já queria... Porque eu sentia já esse chamado mesmo, né? Então, teve todo esse movimento que foi concomitante. E eu ouso até dizer que, nesse período que eu era mais nova, ali para os meus 13 anos, né? 13, 14 anos, a minha espiritualidade era muito forte naquela época. Então, eu tinha uma espiritualidade muito forte. E, à medida que eu fui vivendo coisas do mundo, eu sinto que eu perdi um pouco dessa pureza e dessa... É como se não fosse tão claro mais. É como se, né, a visualização, o dom de profecias, é como se tivesse, sabe aquele voal? Aquele tecido meio transparente, parece que você enxerga, mas não enxerga. E antes era muito mais claro, era muito mais forte. Mais vivo, né, pai? E aí, mas eu entendo que existia um processo por isso, né? Então, toda a vida de pecado que eu tive depois, não foram grandes pecados, mas tudo aquilo que eu vivi num período, né, de escolha minha, de escolha puramente minha, longe daquilo que o Senhor me chamou, eu acabei corrompendo meu imaginário, me afastando dessa espiritualidade mais sensível. Foi bom você tocar nesse assunto, né, antes da gente entrar também mais uma vez no tema que a gente, né, tem proposto, que é essa questão de ser santo, né, mesmo sendo jovem, sem deixar de ser jovem, né? Que hoje as pessoas colocam a santidade muito para a velhice. Não, depois que eu ficar velho eu vivo tudo isso daqui e aí eu vou ser santo. Mas você falando, esse é um desafio de nós pais, né, de poder educar os nossos filhos para que eles não percam a pureza. Sabe, né? Hoje, né, nós temos 7 filhos e a gente vê, né, desde a Ana Beatriz, que já está entrando na juventude, faz 17 anos esse ano, e a gente tem o Tomás, que está ali 6 meses. Então, a gente tem ali todas as fases para poder acompanhar. E a dificuldade é isso, porque, assim, hoje,
é muito fácil. Por exemplo, se na sua época um pouco, apesar de você não ser tão velho, na minha época já era um pouco mais complicado o acesso às coisas. Então, assim, hoje o telefone celular, a internet, tornou a vida de vocês um pouco mais complicada. Porque, cara, antigamente, para você ter acesso a um conteúdo pornográfico, por exemplo, você tinha que atrás de uma revista que um primo seu tinha guardado debaixo de uma cama. O negócio era tudo muito mais complicado. Os pais eram mais rígidos. Na verdade, tinham até como controlar de maneira mais fácil. Uhum. Então, essa questão, quando a gente escorrega ali e deixa um pouquinho perder a pureza, é onde que aí pode desviar e se perder tudo aquilo que nós tentamos ensinar. Mas aí é a questão, né, do belo, da gente poder olhar para Deus e falar assim, não, Deus está ali, Ele está me esperando, e dá para recomeçar, e dá para a gente caminhar. Mas o desafio da família hoje é esse. Mas sabe que um dos motivos desse movimento que eu tive, não totalmente perdida, né, mas afastada. Uhum. O retornar, eu sei que foi pela educação que eu tive da minha mãe, uhum. Toda essa devoção que ela tem à Nossa Senhora, toda essa questão da espiritualidade mesmo, e toda a educação que ela me deu. Então, eu sei que nesse período ela se angustiou muito. Esse período eu sei que ela rezava escondida no quarto. Eu às vezes eu a escutava de madrugada, impondo as mãos sobre mim e rezando no meu quarto. Então, eu sei que eu estar de volta é porque lá no começo minha mãe me ensinou o que era certo, o que era errado, me mostrou o caminho da espiritualidade, me muniu disso, e que quando eu vivi esse período, porque eu precisava viver, às vezes eu acredito nisso, né? Que Deus Ele vai dar essa oportunidade, Ele vai permitir para eu poder amadurecer em algum aspecto ou alcançar outras almas, né? Uhum. Dando um testemunho, não sei. E eu sei que a minha mãe rezou para que minha alma pudesse ser preservada, de certa forma. É importante a intercessão dos pais, né, também, né? Então, se a educação do pai ele é atenta, se ele consegue, desde pequeno, trabalhar essa espiritualidade, fiquem tranquilos. Vai alcançar o filho, né? Não tem jeito. Fiquem tranquilos, Deus alcança. E aí a gente falando do tema mesmo de hoje, né? Ser santo sem deixar de ser jovem, né? E aí até apresentando melhor as meninas, que a gente não fez isso. Então, assim, a Núbia deixou agora recentemente a coordenação dos discípulos, que é o nosso núcleo, o nosso grupo de oração ali para os jovens já acima de 18 anos. E a Andressa é coordenadora. Olha para vocês verem, a Andressa veio lá, né, do protestantismo, sozinha, caminhando. Você vê se não é graça de Deus isso. Virei pastora. Hoje é coordenadora, pastora dos nossos jovens, né, que são ali 14 até os 18. Isso. Do 14 até os 18. Junto com elas, né, junto com os jovens, tem sempre um casal que está acompanhando. Então, né, no MJ tem o Bruno e a Fran, que eu até convidei eles para estarem aqui, mas por outros compromissos eles não puderam, né, gravar o episódio conosco. Né, e o Wesley e a Gisele acompanham os jovens acima dos 18. Então, assim, a comunidade nossa é bem estruturada nesse sentido. Esse acompanhamento se faz necessário para que todo mundo cresça junto, apesar de ser muito difícil, né, e tal, mas a ideia dos nossos fundadores é isso. Mas aí eu queria que vocês falassem um pouco, Andressa, eu vou começar com você de novo. Porque eu entendo que a idade das crianças, dos adolescentes... 14 anos é adolescente já, né? Se eu falar para adolescentes, obrigado. Então, assim, dos adolescentes... E aí, assim, gente, voltando aqui, então, para falar direito. Então, no nosso grupo de oração, nós temos atendimento para todas as idades, a partir de 3 anos. Então, nós temos as salinhas de evangelização, que é dos 3 aos 10... 10? Isso. E depois eles vão para o MPA, que é o Ministério de Pré-Adolescentes, aí vão para o MJ até chegar no Discípulos e até chegar igual a Núbia, que está noivando e depois vai, né, já participar dos ministérios como casada, né? Então, assim, como que é lá, Andressa? Porque, assim, eu vejo essa idade, aí, graças a Deus, a gente tem o Mateus dessa idade lá em casa, entrando nos 14 esse ano. A gente vê tudo, assim, um monte de emoção, né? Você já passou por essa idade, você sabe como é que é. Então, assim... Uma hora você tá beleza, outra hora você já olha para a cara assim, já não tá bom. E como que é isso quando a gente pensa assim na evangelização? Que ferramentas a gente usa? Como que a gente pode abordar, né, o adolescente nessa época para que ele se desperte para isso? Porque nem todo mundo tem a condição de ter um acompanhamento dos pais como, né, nós temos com os nossos filhos e dentre tantos outros casais. Então, é um processo, né? Devagar e sempre. Uhum. Porque, por exemplo, como eu vivi isso,
Acho que o ponto maior para mim, que falou, nossa, não, realmente eu posso seguir a Deus e seguir essas coisas tendo autenticidade, sendo quem eu sou na minha essência, mas buscando a Deus. Então, quando isso é apresentado ao jovem, de que ele não precisa ser algo engessado, ali, né, que a gente tem um estereótipo. perder Porque tem essa visão, né, que, nossa, eu vou pra igreja igual acabou o mundo. Né? Agora eu não vou poder fazer mais nada. Quando isso é mostrado, eu acho que o jovem ele se abre mais para viver as coisas. Quando a gente mostra, jovem, você pode ser, assim, eu mesma entrei no MJ, calçando All Star e uma meia até abaixo, assim, um pouquinho do joelho, aquelas coloridas, cheias de desenho. Bem skatista mesmo, sabe? Assim, bem no estilo. E aí, ninguém, assim, falou, nossa, Andressa, pelo amor de Deus, muda seu estilo, não... Para, que tá feio. Não, ninguém chegou nisso. A gente só pensava, mas... Mas obrigada por não externalizar. Brincadeira. Então, o acolhimento ali dos servos, mesmo eu sendo daquele jeito, né, fez com que naturalmente eu mudasse para um vestido. Por exemplo, o que eu estou vestindo hoje. Acho que essa ideia assim, de mudança, ela vai vindo principalmente do testemunho dos servos. De que eu via os servos ali, a forma que eles viviam, e que com certeza eles foram amadurecendo também nesse processo. Mas vendo eles crescerem, eu falar, nossa, eu posso ser assim também um dia, né? Vendo os casais também, né? Tanta gente da comunidade casada. Falo, nossa, muito interessante, né? Esse pessoal maduro, essa galera. Então, assim, eu acho que é a autenticidade de mostrar que o jovem pode ser do jeito que ele é, na sua essência, e o testemunho de servo ali, principalmente. O testemunho pesa muito, né? É porque assim, a palavra convence, mas quem arrasta é o testemunho, É o testemunho. né? O Nubim lá, e os maiores de idade, né? Porque aí a gente tem a tendência de achar que quem já é jovem, né, já está na idade adulta, tende a ser mais fácil. Mas eu acho que não é. Não. Assim, de verdade. Nossa, evangelizar jovens adultos, né, que a gente costuma falar, que já está vivendo um processo de autonomia, de independência. Então já tem uma galera ali... Já faço só o que eu quero. Não, e tem uma galera que tem mesmo uma independência financeira, que mora sozinho, que tem conquistas profissionais até muito, muito grandiosas para a idade, se a gente para pensar. Então, são adultos já, vivendo esse início de carreira, ou que estão saindo da faculdade. Está vivendo todo esse processo de ser um cidadão, de ser alguém que... E aí eles se deparam com o mundo e falam, beleza, o que eu vou fazer aqui agora? Né? Ou, muitas vezes, já estão vivendo um processo de ser levado pela correnteza do mundo. No embalo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E até, assim, aquele sentimento que, muitas vezes, a gente pode pensar, né, nesse movimento, nesse grau grandioso, né, de números, de pessoas com depressão, de pessoas com crises, né? E que a gente para pensar que é uma geração que não busca mais a finalidade, não entende mais por que está aqui no mundo, por que vive, por que trabalha, porque falta Deus. Porque Deus não é mais o centro, né? Porque vai vivendo esse acúmulo de ativismo, porque muitas coisas começam a ocupar essa centralidade da vida desse jovem adulto. Então, ele se preocupa com o dinheiro, ele se preocupa com o status, com a sua formação, com aquilo que ele vai ser, que ele vai conquistar. Então, existe esse processo. E alcançar esse jovem dentro desse movimento, onde ele já sabe muitas coisas, e ele fala, eu posso escolher, e eu não quero fazer isso, eu não quero ir para a igreja, eu não quero... É muito difícil. É muito difícil. Então... Eu vejo assim, sabe por quê? Eu vou voltar naquela história, né? Pelo volume de informação que tem hoje. Hoje por exemplo, a gente está aqui, algo que acontece na China, no Japão, lá do outro lado do mundo, em segundos, minutos, a gente já sabe. Então, assim, hoje se torna um pouco mais complexo por conta disso. Aí tem essa questão que você está falando, do status, do ter, né, da imposição do mundo, que a gente, para ser alguém, a gente é não olhado pelo que a gente é,
mas sim pelo que a gente tem. E aí já vem essa pressão em cima do jovem. Né? Eu falo assim, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho hoje da juventude é um pouco diferente de quando a gente foi para grupo de jovens. Porque, assim, cara, quando eu fiz o meu encontro do Jade também, e era assim, eu não tinha uma visão de Deus nenhuma. Eu tinha, assim, experiência de ir na missa com meu pai e minha mãe, mas não tinha aquela intimidade com Deus. Então, a gente veio aqui em 98, dia 2 de novembro de 98, para uma missa de finados. Era uma segunda-feira. Eu não esqueço, cara. Eu não esqueço porque é ali que começou. E eu sei que a gente participou da missa muito estranha, porque de erguer braço, aquelas coisas e tal, né? Como é que se faz aquilo? E assim, igual você tá falando, eu lembrei, apesar de eu ser sanguíneo também, muito sanguíneo, conversa muito hoje. Hoje, onde eu vou, eu entro, converso. Né? Um tempo atrás, eu estava almoçando na Embaixada de Luxemburgo, não, jantando na Embaixada de Luxemburgo, lá em Brasília. Sem falar nada de inglês e um monte de gente falando e tal. Então, assim, eu vou onde mandar, eu vou. Então, assim, era tímido também para danar. Então, quando a gente fez o encontro de jovens, e aí falaram de castidade lá pra gente, graças a Deus a gente vive isso, eu e meu irmão, Wesley, e a gente saiu do encontro de jovens determinado a viver castidade, a viver as coisas, cara, e nós pegamos um negócio assim como se aquilo fosse a única coisa que a gente tivesse para fazer. Nós rasgamos tudo aquilo que a gente conhecia de mundo, de música, das coisas e tal. Falando, vamos viver isso, porque agora isso aqui é a nossa vida, é isso. Né? Mas hoje eu vejo um pouco mais de dificuldade disso, do jovem, essa radicalidade, por exemplo. Radicalidade que eu falo do quê? Do falar. Por exemplo, nós não xingávamos mais, começamos a polir mais o nosso jeito de falar, para tentar falar as coisas tudo assim dentro daquilo que, por exemplo, que Jesus gostaria que a gente falasse, sabe? E eu vejo essa dificuldade. E aí eu queria ouvir de vocês como que é isso hoje. Se é isso do jeito que eu estou falando, ou não, ainda é assim. Quando assumo é para valer mesmo e vamos embora e tal. Apesar que tem testemunhos assim, né? Não. Mas como é que é isso lá, André, do seu lado lá? Eu não esqueço de uma pregação que a Núbia fez, a última que você fez. Que tinha os meninos assim no MJ conversando, né? Enquanto ela tava pregando. E aí ela falou, gente, vocês são um bando de frouxo, não sei o quê. Eu gosto de fazer isso também. Poxa vida, foi na rede nacional agora isso. Ninguém vai mais me chamar pra pregar. Mas assim, ela tava super certa. Eu não tiro essa razão. Porque... E ela falou uma coisa assim, muito certeira. Os meninos já têm vivência, já sabe tudo sobre catolicismo, já tem vivência em retiro, já tem vivência em não sei o quê. Tá, e aí? Mas não quer Tem assumir vivência, mas não tem decisão, né? Fica ali. Decisão. Conhece tudo, mas fica ali. Não escolhe o sim, né? Porque automaticamente escolhe o não, se você não escolhe o sim. Então, assim... Qual que era a pergunta? Eu esqueci. Não, é justamente dessa dificuldade, né? Hoje, dessa radicalidade. A gente vê assim, eles vão, têm o conhecimento, até conhecem, se propõem até num debate, né? Não, porque isso, aquilo, mas não tem aquela disposição pela radicalidade. Mas sabe o que pode ser também? A nossa vontade é muito fraca. Por que eu falo isso, né? Nós somos um composto de corpo e alma. Uhum. E nesse composto a nossa alma tem as faculdades superiores, né? Inteligência e vontade, que nos diferenciam dos animais. E é a vontade que nos faz, inclusive, viver a castidade. Ué. Porque uma vontade fraca é uma vontade que é rendida aos desejos carnais, aquilo que é cômodo. E hoje, assim, que a gente brinca muito no Discípulos, que hoje a gente está vivendo uma galera de uma geração Nutella na espiritualidade. Então, o jovem é muito Nutella, né? O Wesley e a Gisele são os nossos diretores espirituais, diretores do Discípulos. Uhum. E nas reuniões de servos, a gente, em alguns momentos, se pega com esse testemunho que eles nos dão da vida deles, de que eles assumiram com essa, sabe, com essa energia mesmo de viver aquilo que Deus propõe, viver essa radicalidade, de assumir e de viver o sacrifício. Parece que o jovem hoje tem essa dificuldade de viver o sacrifício. Tem tudo na mão já, então vai fazer sacrifício do quê? Mas vocês sabem que isso é culpa nossa, né? Nossa, que eu faço dos pais. Eu não ia culpar, não, mas já que vocês estão assumindo... Mas é porque, assim, os pais de hoje, por exemplo, talvez seus pais menos um pouco, mas da minha geração de pais, nós criamos nossos filhos para eles não sofrerem. Não, eu passei por essa dificuldade, que eu não quero que meu filho passe isso aqui, não, pelo amor de Deus. Mas é o sofrimento que vai enrijecer a nossa carcaça. Que vai nos moldar, né? É necessário, né?
Mas eu percebo que tem um pouco disso, assim. Essa dificuldade, a vontade é fraca. Então, quando vem uma tentação, ou quando vem um desejo que é da carne mesmo, a gente não consegue resistir, parece que qualquer coisa fraqueja, parece que eu até quero fazer Queima certo. largada toda hora, mas né? aí logo né? Então, assim, e essa dificuldade com a mortificação. Porque uma coisa corresponde à outra, né? Está correlacionado aí. Então, eu percebo muito essa... E realmente tem uma questão com a família de querer proteger mesmo. E, de uma certa forma, olhando por outro lado, não está errado. É porque existe essa questão do zelo, do cuidado, que, às vezes, se a gente olhar nas gerações anteriores, os pais não tinham esse cuidado com os filhos. Até tinha, mas falasse, não, vai para você aprender, porque daqui lá na frente você vai precisar Era um disso, cuidado né? que gerava até um pouco de trauma, né? Os momentos de cura e libertação eram profundos, né? Mas existem os dois lados. Só que é uma questão de decisão. E se decidir é viver a mortificação, o sacrifício, é olhar para a cruz. E muitos não querem assumir a cruz. A cruz é pesada. E assim, na época, quando nós éramos jovens, aí a gente pode, se a gente for falar que a gente vai debater com vocês experiência, porque, graças a Deus, depois desse período meu de conversão, o Wesley já deve ter partilhado isso com vocês também, a gente pegou firme, conheci a Paula bem nessa época. Quando eu conheci a Paula no grupo de jovens, no JAD, a gente foi coordenar pouco tempo, com 3 meses eu fui chamado para a equipe de serviço, né? Com mais um pouco tempo eu já era do núcleo, né, do JAD, e a gente já foi coordenar uma equipe de visita. Então, assim, a gente pegava ônibus, gente, para ir visitar os jovens e tal, e pegava, e assim, a nossa vida era isso. Então, durante a semana a gente estava ligando um para o outro, fazendo as coisas e tal, e eu vejo os jovens também não tendo essa decisão de hoje de se prender, criar muito vínculo. É ali algo mais muito superficial, ou não? Sim. E aí, em meio a esse tanto de desafios, como ser santo sem deixar de ser vovó, como viver essa radicalidade do evangelho hoje, como vocês tentam fazer isso na prática, vocês individualmente falando, e como líderes de movimento de jovens? Olha, particularmente, a busca pela santidade foi uma decisão que eu tive há uns 4, 5 anos atrás, né? Assim, quando eu estava vivendo um processo da minha reconversão, né? De uma das minhas conversões. Que se afastou um pouco? Por quanto tempo foi esse? Então, eu conto as particularidades nos retiros, porque aí eu sei que não vai vazar, entendeu? Porque é muito vergonhoso, entendeu? Aqui tá Não, vazado. aqui tá só a gente, você fica tranquilo. A gente não vai contar, não. Não, mas para dizer assim, para entender um pouco, né? Acho que uma das coisas que o jovem acaba se afastando um pouco da sua família e da religião é as universidades federais, né? E eu sou uma pessoa muito comprometida com o estudo, gosto muito de estudar. Então, comecei a cursar o curso de pedagogia na UFG e fui me envolvendo muito com os movimentos sociais. Com as ideologias, as coisas e tal. Isso. Então, assim, eu já fui para Brasília, já levei gás de oxigênio, Gás lacrimogêneo. Gás lacrimogêneo na cara. Usou vermelho também? Já, muitas coisas. Já muitas coisas. Então, assim, já Fala nada, eu só falei de uma já cor. ocupei minha faculdade. Olha para você ver. Quero arrumar um processo. Olha para você ver a importância de uma mãe que cuida dos seus filhos. Uma das manifestações que fizemos nesse período de ocupações, eu não sei se vocês se recordam desse movimento das PECs, né? Lembro demais. De ocupação de universidades e escolas. A Faculdade de Educação, que é onde eu cursava o meu curso, era próximo à minha casa, onde eu estava morando ali no Universitário. Na verdade, na rua de cima. E uma das manifestações, o trajeto foi passar em frente ao prédio onde eu morava. E eu estava lá na faculdade, ocupando a faculdade. Então, minhas coisas estavam lá, um colchonete. Eu ajudava a organizar a cozinha. Naquela época, você chegou a dormir lá e tal, ficou acampada? Sim, claro. Você foi doidona Pela mesmo. defesa, claro, pela luta. E aí existiu todo esse processo. A gente, né, manifestante, estudante e cheio de polícia militar, cheio, lotado, né? No começo eles só estavam escoltando a gente.
No final, eles já estavam bravos, porque a gente estava incitando eles. A gente estava fazendo assim um jogral bem... Se fosse eu tinha batido mesmo em alguém. Então, a gente estava incitando, falando coisas assim, bem desagradáveis, né? E aí, uma das coisas que a gente sabe é que a Polícia Militar não entra em Receito Federal. Então, o que a gente fez? Quando a gente percebeu que o negócio estava já bem acalorado, entramos para dentro da universidade. Só que quem estava olhando lá do prédio, todo esse movimento acontecer? Sua mãe. Minha mãe. Tá vendo? E aí, na Faculdade de Educação, tem uma porta de blindex inteira, assim, de vidro, e todos os estudantes estavam lá olhando aquele tanto de carro de polícia, lá de frente, assim, do outro lado da rua, e eu olhando aquele tanto, todo mundo pensando, na hora que essa polícia foi embora, a gente vai embora, né? Só que aí, teve um momento que eu achei que eu queria que a polícia me levasse. Por quê? Porque eu olhei... Você falou por quê? Eu estava abrindo a boca e falei, por quê? Então, por quê? Vou te explicar. Atrás de uma viatura, bem atrás de uma viatura, eu vi a minha mãe. E a cara dela não estava muito boa. Então, na hora que eu vi a minha mãe, eu falei, cara, que a polícia me leve hoje. Que eu não posso ir para casa. Vai ser pior do que a polícia. Então, naquela hora, eu desejei ir embora no camburão. E naquela hora também a minha mãe falou, olha... Tudo bem, você quer lutar, você quer manifestar, mas você vai precisar pensar no seu futuro, se você for fichado, um concurso público, então eu vou cuidar de você nisso. E nesse dia eu entrei revoltada para o meu quarto, fiz as contas de como seria morar sozinha, e aí eu percebi que ganhando uma bolsa de R$400 eu não conseguiria fazer isso. Ainda bem, né? Então, dormi revoltada. Mas, para vocês verem tanto que o movimento foi mais ou menos esse, né? Os meninos brincam que era o movimento que eu estava usando o cabelo colorido, né? E realmente eu tive uma mecha colorida, meu cabelo era cacheado. Então teve esse processo. Fiz um mestrado, concluí o mestrado, um ótimo mestrado para o fim que ele teve, né? Mas tudo dentro desse movimento das ideologias marxistas e tudo mais. Então existiu esse processo que eu quis viver. Eu quis viver. Foi uma decisão minha. Mas que, ao mesmo tempo, porque eu tive o contato com Deus e, desde muito pequena, tinha essa intimidade, o Senhor foi me chamando a voltar. Né? Uma vez que a semente é plantada, acabou, não tem jeito. Né? Então, quando eu tive esse movimento de decisão, quando eu falei assim, não, eu me decido pela santidade, eu quero buscar o céu, quando eu entendi que eu precisava buscar o céu, que nada que eu fiz nessa vida... que não fosse para Deus, não me traria felicidade. E é verdade, quando eu vivo a missão, por mais que doe, né? Os meninos que já participaram do Metanoia sabem que a nossa exaustão física ela chega ao extremo. Mas a gente sai de lá com a certeza que a gente cumpriu a missão, e aquele sentimento de fazer a vontade de Deus é tão sincero, é tão verdadeiro, é tão grandioso, não existe sentimento melhor. Isso. Não existe. E nesse dia eu me decidi em fazer a vontade de Deus. Foi muito doloroso. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida, porque eu precisei dizer não para sonhos que eu tinha, e sonhos grandes, para fazer a vontade de Deus. E eu não sabia onde ele ia me levar, e isso me assim, martirizou, porque eu queria ter o controle de tudo. Eu tinha o controle, né? Eu estava no mestrado, no período que eu pensei em fazer o mestrado. E se eu quisesse caminhar para o doutorado, hoje eu estaria concluindo o meu doutorado. Você tocou num ponto que esse é o lance da santidade. É a gente começar a fazer aquilo que a gente não quer. É assumir a vontade de Entendeu? Deus. Porque assim... Porque que acontece? A gente, enquanto a gente está caminhando com as nossas próprias forças, eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu sou o dono da minha vida. Eu confio no Senhor, o Senhor está aqui, né, e tal... mas eu não ainda vivo aquela dependência de Deus. E isso dificulta muito esse processo da santidade, da busca. Porque ser santo é falar para Deus, Senhor, minha vida, meus estudos, minha família, meu negócio, meu trabalho, tudo é seu. E é tudo secundário. O Senhor está em primeiro lugar. E isso vai exigir renúncias, vai doer na carne. Dói. Né? E antes da Andressa falar um pouco também dessa experiência dela, de santidade, disso que nós estamos falando, eu queria voltar aqui um pouquinho, vocês bebem uma aguinha, falar dos nossos apoiadores. Né? Então, mais uma vez, falar lá do nosso irmão, né, lá o tio Léo, que a gente conhece muito carinhosamente, lá da Léo Tech. Então, se você precisar, dá aquele talento no seu carro.
fazer revisão na parte de injeção eletrônica, suspensão, alinhamento, balanceamento, parte elétrica. Algumas coisas ele faz lá, outras coisas ele tem os parceiros que estão junto com eles, mas tudo que você precisa, né, para o seu carro, né, para dar aquele talento no seu carro antes de viajar, aquela revisão, procure lá a Leotech. Então vai aparecer o telefone aí na tela para vocês. Entre em contato lá com o tio Léo, que eles vão atender vocês. Alguns irmãos que estão nos ajudando agora também é o pessoal da Rua Papelaria, lá do David e da Cirlei. Então, se você precisa, né, de material, né, escolar, nós estamos aí no início das aulas ainda, mas precisa de um bom atendimento, pessoas que cuidem bem de você. Nós compramos o material dos nossos filhos lá com eles, então se entrega etiquetado se você precisar, com as capas tudo certinho. Então vai lá, o Instagram deles vai aparecer aí na tela, entre em contato com eles, né, para você também ter essa boa experiência com os nossos irmãos. Outro irmão que tem nos ajudado também é o nosso irmão Eduardo, lá da Azul Motors. Então, se você precisa comprar o seu carro seminovo, quer vender o seu seminovo também, ou quer também deixar o seu carro lá em consignação para que ele venda para você, Azul Motors. Então, lá tem um atendimento de qualidade, lá eles são especialistas nisso, então vai cuidar do seu carro. Lá o showroom deles é de primeira qualidade, tem seguro, então você não precisa se preocupar. Precisa vender seu carro ou quer comprar carro com qualidade, quer entender mais sobre o negócio, né, quer fazer bons negócios, procure lá o pessoal da Azul Motors. Vai aparecer na tela também as informações do contato deles. Apoia esse irmão lá. Outro irmão também que tem nos apoiado sempre é o Igor Santarini, lá da Identidade Mais. Ele é especialista, a empresa dele, em gestão de tráfego pago. E hoje isso é algo importantíssimo para você alavancar seu negócio. Você precisa estar bem posicionado no meio digital. Mas para saber fazer isso e fazer com qualidade, às vezes a gente precisa de pessoas, né, que sabem, conhecem para nos ajudar. Então entre no site deles, identidademais.com.br. Andressa, ser santo na juventude de hoje, dentro desses desafios, né? Aí a gente vê faculdade. Você está ali nos jovens, né, no adolescente, 14. Daqui a um tempo, ele está entrando no ensino médio, saindo do ensino médio e vai para a faculdade. E, infelizmente, nem todos vão ter condições financeiras para poder cursar uma faculdade particular. Como preparar esse adolescente para que ele chegue maduro na hora de pressão vestibular e, se possível, né, e se preciso for, na verdade, entrar na federal, ele não se corromper lá? Então, eu descobri o que eu queria fazer no MJ, através do servir. Acho que esse é o ponto principal. Tem que colocar o jovem para fazer alguma coisa. O jovem ocioso é um problema. Tem. É preocupante. Então, assim, eu comecei servindo na comunicação, aí eu coordenei a comunicação, depois eu coordenei o pastoreio. E foi no pastoreio que eu decidi fazer psicologia, que eu vi, nossa, é isso que eu quero mesmo, eu gostei de fazer. O pastoreio realmente é isso, você precisa ser psicólogo, psiquiatra, tudo. Pois é, tem que saber as manhas. Tem. Então, assim, o servir, ele me ajudou nisso. Hoje eu vejo, assim, a necessidade que foi para mim estar nesse meio de fazer alguma coisa. Então, assim, eu entrei em observação para servir no MJ. Não me orgulho disso, mas foi necessário. Para quem não sabe, para quem não sabe, entrar em observação significa que a pessoa que está ali próxima a servir, ela foi um pouco negligente no período de formação, entendeu? Entendi. Tá de castigo. Eu vivi intensamente aquela época, né? Não fui o maior exemplo, então eu entrei em observação. E o que acontece? Quando eu entrei, foram lá conversar comigo, né, e falaram que eu estava em observação, aquilo foi um choque pra mim. Porque eu pensava, nossa, eu estou ótima na minha fita, né? Aí falar, não, Andressa, você vai entrar em observação e a gente vai estar te observando. Para saber se você tem potencial para avançar. Para ver se, você apruma na sua vida, né? Tá vendo? Aquilo foi um baque para mim, porque, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? E aí, né, eu comecei a rever as minhas atitudes. E foi um processo, assim, eu entrei para servir no MJ, acho que com 15 anos. Hoje eu estou com 20, estou servindo lá. E dentro desses 5 anos, foi evoluindo muita coisa. Assim, até um tempo atrás, eu não entendia direito, por exemplo,
a vivência da comunidade, né? O que a comunidade pede, né? Para nós vivermos enquanto servos. Então, tinha muita dificuldade nisso tudo. Por exemplo, enquanto eu servia, teve uma vez, acho que foi em 2019, tava lá na animação do MJ, aí eu tava descendo a escada e, na época, quem era o coordenador era o Danilo. Aí ele falou, onde você tá indo, Andressa? Eu falei, tô indo pra pecuária. E aí eu saí a escada e fui pra pecuária. Agora tá explicado porque ela ficou de observação. Faz Agora, sentido, né? Sim, não. Tinha razão. Clareou aqui. E foi, né? Mas hoje eu vejo que, pelo amor de Deus, né, Andressa? Então, assim, foi um processo. O MJ foi o lugar em que eu conheci os meus melhores amigos, em que o meu círculo de amizade, assim, 99% hoje é da igreja do MJ. Graças a Deus. 1% é, tipo, amigas que eu tenho na faculdade que são ótimas amigas, assim, que Deus me deu também. Fui muito agraciada nisso, porque a amizade de faculdade também costuma ser meio triste, né? É bem meio triste, assim, a vivência em si. Então, assim, foi lá que eu conheci o meu namorado, foi lá que eu descobri a minha faculdade. Foi lá que eu cresci, basicamente, assim, na minha vida espiritual. Então, estar ali, presente e vendo que uma alma precisa de mim, aquilo muda tudo. Porque você lembrar que você está sendo visto por outras pessoas e que o que ela está vendo, às vezes, depende dela, assim, para conhecer Deus, isso muda, né, totalmente a chavinha na nossa cabeça. Então, em retiro de carnaval, em tudo isso, a vivência do dia a dia ali, não só no MJ, não só no servir geral da comunidade, lembrar que não só porque tem uma pessoa da comunidade em cada lugar de Goiânia que provavelmente você vai ser visto, independente do que você esteja fazendo, mas de que uma alma ali, às vezes, nada a ver, você vai levar, né, um pouco de Deus para ela. E antes de alguém com a medalha te ver alguma coisa, Deus está vendo. Né? Deus está vendo. Eu tenho, assim, um exemplo muito bom na minha vida, que foi o falecimento do meu tio. O meu tio, ele faleceu com Covid, irmão do meu pai. E antes dele falecer, ele estava internado, né? Estava na UTI. E a minha família, assim, estava muito desesperada com essa situação toda. Eu já estava no MJ, foi ali em 2020, se eu não me engano. Eu já estava no MJ. Então, a minha vida espiritual, ela estava alavancada, né? Eu já tinha aprendido muita coisa, já estava vivendo muita coisa. E ali, nesse período, assim, de angústia, foi o período em que eu rezei o terço com os meus pais, acho que por uns 3 dias. Foi um momento tão feliz para mim, mesmo naquela tristeza, naquela coisa, e que eu tenho certeza que de certa forma, eu fui um amparo para os meus pais naquele momento, de estar procurando algo acima do que aquela angústia de que nós estávamos passando. E aí, depois, né, daqueles dias, o meu tio veio a falecer e o meu pai estava muito mal, mas eu não conseguia falar o que eu estava sentindo para o meu pai. Então, eu escrevi uma carta, né? Uma carta de folha inteira. Falando o que eu estava sentindo. Na carta, eu disse que eu não conseguia sentir essa tristeza de, tipo, depressão e, meu Deus, e agora? Né? De ficar questionando Deus. Porque aquele foi um período em que eu me aproximei tanto dos meus pais, em que eu senti uma alegria tão grande de estar próximo deles através da oração, e que, assim, nada ia me tirar daquilo, né? Até o Bruno tinha comentado comigo, falando, nossa, Andressa, às vezes era a oração de vocês e do seu pai, principalmente, né? Por ele estar fazendo esse sacrifício de rezar, às vezes, pelo irmão, que deu a oportunidade do seu tio hoje alcançar o purgatório, né? Para ele alcançar o céu. Então, assim, tudo isso eu aprendi no MJ. Essa vivência eu levei para casa. E eu tenho certeza que eu ainda consigo levar de alguma forma, não porque eu sou boa demais ou algo assim, mas porque a gente aprende, coisas que a gente aprende, a gente leva. A partir, assim, de que a gente vai vendo, aquilo vai sendo natural. Então, ter essa responsabilidade com as almas
do MJ, dos participantes, fez eu também levar essa vontade para minha casa e para onde eu estivesse. Esse é um diferencial, assim, algo que você tem que fazer. Você faz o caminho reverso, vamos colocar assim entre aspas, né? Porque normalmente os pais vão, né? Porque precisam daquela conversão e acaba arrastando os filhos. No seu caso, você tem que ir lutando pela sua família. E isso é muito, muito válido, porque igual no momento de sofrimento e dor, naquele ali calvário do seu tio, Deus possibilitou que vocês se unissem mais. No sacrifício. Então Deus vai nos possibilitando essas questões, né? No sofrimento é onde a gente percebe a graça de Deus plenamente. E quando vocês falavam, para vocês partilharem mais um pouco, eu estava pensando aqui o quanto Deus nos ama e o quanto Ele nos possibilita sempre ter alguém para a gente olhar como modelo de santidade. Né? Por exemplo, na minha época de jovem, essas coisas, nós sempre olhamos para Santa Teresinha, eu e a Paula, né? No nosso namoro, a gente fazia 90 de Santa Teresinha demais. Muitas vezes. E São Padre Pio. Né? E hoje a gente tem muito atual Carla Cutts. Né? Assim, cara, você vê assim, Carla Cutts usava tênis, calça jeans, gostava de tecnologia. Então, assim, Deus nos dá essa graça e, para essa juventude atual, a oportunidade de perceber que alguém como eles, um jovem, né, quis viver a santidade, lutou pela santidade, viveu a santidade, experimentou a santidade sem deixar de exercer a sua juventude. Mas aí é aquilo que a gente estava falando. Eu acho que o que precisa, e você falou muito bem, Nubia, é essa questão da radicalidade, do desejo de querer ser santo, né? A nossa vocação, o que faz crescer o nosso coração esse impulso pela santidade, principalmente é o nosso desejo por isso. A decisão. E por isso que uma das minhas santas de devoção é Santa Teresa d'Ávila. Uhum. Não, ali... A decisão. Né? Ela falava, né? Nós precisamos de uma determinada determinação. Então... Isso eu acho que é o ponto principal. Me decidir todos os dias por Deus, pelo céu, pela santidade. Não que eu seja perfeita, não que, né? Mas me decidir hoje por não pecar, por ser a minha melhor versão. E São José Maria Escrivá também me ensinou muito de entender que no meu cotidiano eu faço isso. Que na minha vocação como professora. Ué. Né? Então, à medida que eu vou cuidando das crianças, que eu vou ensinando, que eu vou propondo as atividades, que eu vou criando vínculo com as famílias, porque para uma família deixar um bebê comigo, uma criança muito pequena, gente, tem que estabelecer um vínculo de confiança, né? Uhum. E eu percebo que o Senhor usa, né, desse dom que eu tenho de ensinar para também alcançar essas famílias, né? Quantas vezes eu já me peguei falando de Deus para colegas de trabalho? Né? Quantas vezes, às vezes eu nem falei a minha vida, né? A atitude, né? As conversas nas salas de professores, né? A última foi maravilhosa, recentemente, que eu mudei de escola, então estou recente, é o 2º ano nessa nova escola. Então, na hora que elas souberam que eu vou casar virgem, fez assim, todo mundo arregalou o olho, falou: sério? Eu falei: gente, eu me senti uma extraterrestre na sala, entendeu? Se isso acontecer na nossa época, hoje ainda não. E aí, na hora que elas descobriram que eu não ia usar nenhum método de barreira, nenhum método contraceptivo. Meu Deus, mas como você vai fazer? Eu falei: caramba, eu acho que eu vou virar coelho. Então, né, existe todo esse movimento, mas da nossa história. E daí, alguém chega e pergunta uma coisa, mas me explica melhor, como que é isso? Aí é a oportunidade, né? Entende? Então, da curiosidade de como. Ao interesse. E por quê? E isso é muito verdadeiro, né? É igual São Francisco de Assis. Vai nos ensinar, né? Prega o evangelho a todo momento, se possível, use palavras. Isso, nos o tema que a senhora pregou essa semana. Então, assim, sabe... Eu vi uma entrevista uma vez do Padre Jonas, e aí eu vou pedir para que vocês falem algumas coisas na prática também, como que o jovem ele pode exercer isso, já vão pensando aí, como que o jovem ele faz para ter uma vida de oração hoje em dia, meio esse tanto de coisas, como ser santo na prática. E aí o Padre Jonas foi perguntado dessa forma,
O que ele rezava durante o dia? Não sei se vocês já viram essa entrevista dele. Eu cito muito o Padre João, a gente cita muito, porque a Canção Nova para nós, como a porta para nós era a Canção Nova de tudo, né? Por mais que a gente estava aqui, vivia as coisas aqui, mas a Canção Nova era tudo. E o Padre João falava assim, não, eu tenho hábitos de vida de oração cotidianos, coisa normal. Eu levanto, faço minha oração pessoal, falo com Deus, oro em línguas. Aí oro em línguas, Vou tomar meu café, oro mais um pouco, aí faço as reuniões, oro em línguas. Tal. Rezei o rosário, não sei o que lá, oro em línguas. Então, assim, a vida de oração tem que ser algo presente na nossa vida. Adultos, pais, casados, e o jovem, eu falo para os meninos lá em casa, falo com a Ana Beatriz, né, que é um orgulho para nós, assim, a postura dela, a maneira como ela busca hoje. Por exemplo, a gente nunca ficou falando para a Ana de nada das coisas. Por incrível que pareça, falou assim, Ana, você tem que ser uma pregadora, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, foi algo que foi natural. Aí é a questão do testemunho que a gente tenta fazer. Ela cresceu com a gente na igreja. Sim. Desde sempre. A determinação dela, né, em servir, o compromisso que ela tem, né? Ontem a gente estava até discutindo alguma coisa, eu e ela, que nós somos muito igual, sabe? Aí sempre dá embate, né? A gente, assim, quase todo dia nós dois entramos no embate. Quase todo dia. Teve um dia que a Paula falou assim, mas a Paula não tinha nem chegado no portão, na Ana, eu já estava escutando vocês dois discutir. Falei, não, mano, eu estava só num bate-papo ali e tal. Bate-papo aquela horário. Aí ela, com emoção. Eu não sei o que lá que ela falei, eu falei assim, nossa, Ana, mas você tá com sono, tá cansado e tal. Aí a gente falando da questão da... ontem eu falei assim, não, tô muito cansado de ir no grupo, assim, não, tô cansado demais, eu não sei se eu quero ir no grupo, não. Aí a Ana falou assim, não, pai, tem que ir, não sei o quê. Eu falei, mas você tava dormindo, você vive falando que tá cansado. Ela falou assim, mas para as coisas de Deus eu nunca tenho cansaço. Ela falou, deixa pra mim. Não, eu falei, vambora, gente. Que lapada. Vamos pro grupo de oração, gente. Beleza. Então, assim, é isso que a gente... Sem querer forçar, a gente mostra para ele, sabe? E aí é nas práticas do dia a dia. É numa oração, numa coisa que ela vê e tal. E o jovem precisa disso. E aí eu queria que vocês colocassem o Padre Jonas falando disso, né? No cotidiano, a oração ela tem que ser algo comum no nosso dia. Você está no seu trabalho, você está ali baixinho, você está orando em línguas, você está pensando em alguma coisa, tem possibilidade de escutar alguma coisa, escute uma coisa útil. Sim. Porque naquilo ali vai cair no coração e a boca fala daquilo que o coração está tá cheio. Mas, de fato, o que se fosse, né? A gente já está caminhando para o final, mas se vocês pudessem colocar, né, como vocês trabalham com diferentes idades, isso é legal, como que o jovem, o adolescente, ele pode trabalhar e precisa trabalhar a oração na prática? Né? O que vocês vivenciam lá, explicam para eles ou tentam mostrar? Eu falo para ele? Tá bom. Para mim, assim, tanto na minha vida quanto para quem eu acompanho, assim, no MJ e vejo, é a rotina. Ali você vai viver a sua rotina no seu dia de forma tranquila, igual o Padre Jonas, né, tinha comentado da dele. Se ali o adolescente, acho que 95% do MJ está na escola, né, assim, principalmente em ensino médio. Se você acorda e se você tem que ir para a escola, um tempo antes faz uma oração ali entregando o seu dia com coisas muito simples. Se não quer rezar nada, só pergunta a Deus, o que o Senhor quer para mim hoje? E vai para a escola. Vai viver a escola ali buscando que a sua vida seja uma oração, né, constante também. A vida, ela dá muitas... A vida não, né? Deus dá muitas oportunidades de nós louvarmos por tudo. Assim, por uma experiência própria, assim, pelo menos para mim, é a natureza. Nossa, quando eu vejo alguma coisa assim bonita da natureza, eu falo, nossa, obrigada, Deus. Obrigada porque hoje está um dia tão bonito e a natureza a gente enxerga Deus. Então, ter essa constância de tentar ver a beleza de Deus naquilo que está na sua frente. Isso já vai sendo uma oração para o resto do dia, até o deitar. Isso é fazer da vida uma oração, né? Isso é fazer da vida uma oração. No cotidiano.
E colocar coisas em horários específicos. Se eu tenho que rezar um terço, eu vou colocar o terço ali todos os dias para o mesmo horário, enquanto eu estiver indo para a escola. A disciplina, né? Disciplina. Gente, sem disciplina não tem Não vida faz de oração, não tem nada. nada. Não tem nunca. Sem disciplina a gente nem sai da cama, né? Isso é verdade. Só de fazer isso, de contemplar a beleza de Deus, que não é difícil, né? Porque Deus está presente em todas as coisas. De ali você acordar uns minutinhos para ver o que Deus quer para você e de colocar um horário para você rezar um terço, aquilo já vai fazer você ser melhor do que você era antes, muito melhor. E isso eu falo por mim, nossa, assim, a faculdade, ela me ajudou muito nesse sentido, porque a partir da faculdade eu criei uma rotina para todas as coisas que eu tinha para fazer. Então ali eu acordava para fazer caderno de meditação, ia para a faculdade bem, rezando um rosário e tal. E ali as minhas amigas da faculdade vinham ao movimento e perguntavam sobre as coisas. Ali eu estava numa oração constante. Então, nossa, aquilo me alimentava muito para buscar mais. Então, acho que é isso, é a vivência ali, a disciplina do dia. E viver o dia, tipo, não, vou ficar 30 dias sem fazer tal coisa. Não, fala, eu vou ficar hoje sem fazer tal coisa. Se amanhã o dia vier, ótimo, beleza, obrigada a Deus. Se não vier também, obrigada a Deus. Mas hoje eu vou ficar sem fazer tal coisa, ou vou fazer tal coisa. Porque a gente colocar metas, assim, muito grandes também, para muitos dias, não dá certo. A gente tem que ver o hoje. PHN, né? Por hoje não, por hoje, né? Hoje. Coloca ali como meta o hoje. Que ali você vai conseguir viver muito melhor também. Copiaram aí, então, a dica da Andressa. Viva o hoje, tenha disciplina, cria uma rotina, que senão, meu filho, vai pra frente não. Babau. E aí, Núbia? Bom, para complementar as dicas da Andressa, que também diria todas essas coisas, né? A oração do Santo Rosário, ela é uma oração fundamental, né? Sim. Primeiro porque é uma oração, assim, não só vocal, mas de meditação. Você está contemplando a vida do Cristo e rezando, né? É perfeita, uma oração perfeita, dada por Nossa Senhora para nós. A Santa Missa, se nós conseguíssemos estar mais próximo de Jesus Eucarístico, mais vezes durante a semana, como isso nos fortalece. Certeza. E um outro ponto, acho que muito importante na espiritualidade do jovem, para ele buscar a busca pelo confessionário. Sacramentos, né? Jovem, e o confessionário mesmo. Jovem, busque a confissão. Né? Busque a confissão. E, sinceramente, esse é um caminho que nos fortalece na busca pela santidade, em continuar no caminho de Deus e fortalecer as nossas práticas de espiritualidade. É uma boa confissão e uma confissão frequente, né? Porque ela renova em nós a graça santificante, que nos fortalece nessa caminhada, né? E retiros espirituais. Nós precisamos nos alimentar de retiros, né? Então nós precisamos, a nossa alma é sedenta. Tirar um tempo para nós, né? Assim, então né? sair desse ativismo, sair desse movimento que é um movimento que nos suga e é a rotina, gente. Mas aí a gente precisa tirar esse tempo para estar com Deus, para nos fortalecer, para nossa alma caminhar naquilo e escutar, porque quando nós estamos aqui nesse ativismo, todas as coisas do mundo, parece que a gente tem uma dificuldade de escutar a Deus. Mas quando a gente se afasta, tem tantas coisas que nós saímos falando, nossa, quanto Deus falou comigo. Tem tanta coisa que Deus está falando e a gente não está escutando, né? Não é? Então, viver retiros espirituais ao longo do ano, isso é fundamental. Fundamental. São práticas assim que a gente precisa fomentar mais e viver mais, né? Amém. Glória a Deus, né? Por isso, pelo testemunho de vocês. E a pergunta que não quer calar. É possível ser santo sem deixar de ser jovem? Com certeza. É muito possível. Os beatos, os veneráveis que estão sendo, né, levados aos altares, elevados aos altares, estão aí, né? Porque eu estou me aproximando muito da história e que tem pedido muito a intercessão é o Guido, né? Cara, um surfista.
E aí lembrei da Andressa agora, né? Que gosta de contemplar a natureza, meditar, né? Com a Bem natureza. humanas. Guido olhava as ondas e a cada onda que arrebentava, ele meditava sobre a beleza, a grandeza e a fortaleza de Deus. Ele dizia que a cada onda que quebrava e que ele estava ali entregue, ele dizia, cara, como Deus é belo, como Deus é grande, como Deus é forte. Então, pensa só, né? Demais. E é um cara que até hoje, na região que ele estava ali, no Rio, São Paulo, ele viveu um impacto muito grande para a juventude, e não só para a juventude, mas para a renovação carismática. Né? Inclusive, ele ajudou o Monsenhor nos atendimentos que tinham lá, né, no consultório médico. Então, o grupo de oração que ele fundou existe até hoje, dá frutos. Então, cara, pensa. E a beleza é isso, a gente contemplar a natureza, não só pela natureza, mas pela criação. Né? Que aquilo, igual você falou, Andrés, né? É contemplar a natureza entendendo quem a fez para nós. Né? Quem nos possibilitou isso. Né? E glória a Deus por isso, glória a Deus que existe, né, um grupo, né, e pessoas como vocês, né, jovens, que lutam pela santidade, estão ali evangelizando os nossos filhos, e a gente precisa disso. Né? Mesmo sabendo que hoje é muito mais difícil do que era há alguns anos atrás. Mas não é impossível ser santo, mesmo sendo jovem, né? Glória a Deus por isso. Agradeço vocês por terem, né, testemunhado conosco, né, um pouco do que é a vivência de vocês. Né? E pode ter certeza que nós continuaremos rezando ainda mais por vocês ainda. Rezem por nós também, né? Para que a gente continue lutando também pela santidade, né, do jovem. E não desistam. Continuem lutando, né, na evangelização, porque a gente sabe que o mundo está aí, seduzindo toda hora. E a missão de vocês, o papel de vocês, e quando eu falo para Nube, quando eu falo para Andressa, eu quero falar para todos os jovens. Lutem pela santidade. Né? Nós só teremos um país, só teremos um mundo melhor, porque assim, um mundo melhor que o próprio mundo prega para nós é o mundo do consumismo, do ter. Mas aquilo que a gente vive é aquilo que São João Paulo II pregou para nós, né? O Guido, Carla Kutz, Padre Pio. Né? O mundo que a gente precisa não é esse, é aquilo que Deus quer para nós. Um mundo de pessoas melhores, né? Não de conquistas materiais. Né? Amém, é isso. Amém. Muito obrigado a vocês. Deus abençoe. Quero agradecer a oportunidade, né, de vocês acolherem a juventude. Acho que a Andressa sabe que às vezes a gente fala assim, nossa, parece que o jovem está meio de lado, assim, né? Parece que ele é meio ouvido. Quando eu casar, vou mudar isso, tá, Andressa? Tô brincando. A comunidade tem aberto muito para a juventude. E isso Graças é um movimento importante, né? Olha, para você ver, a Andressa tem sido um ponto crucial dentro da casa dela. E assim também outros jovens, a gente tem vários testemunhos de jovens que estão levando famílias para dentro da comunidade, né? Graças a Deus. E assim, você que está nos assistindo aí, pais, eu vou falar, com certeza esse episódio vai ser o mais assistido pelos jovens, porque a Nube e a Andressa vão levar muita gente para assistir, mas os pais também assistirem junto. E presta atenção, por exemplo, não impeça seus filhos de buscarem a santidade, como a Andressa falou. Cara, seu filho quer ir para a igreja, para retiro, lá em casa a gente faz isso, né? Às vezes, cara, não tem condição de pagar retiro. Porque às vezes é custoso, né? Nem todo mundo tem ali 120, 150, 200 reais para um retiro. Mas lá em casa a gente tem isso, eu não me importo, eu me endivido, peço fiado, peço para parcelar negócio para que os meus filhos participem de retiros. Porque igual eu falo, todo retiro que eles for, eles vão ter aquela experiência top com Deus, vai sair lá louco dando pirueta e tal. Não. Mas uma hora Deus acerta eles, eu bati na mesa. Mas é porque é assim, cara, nós viemos de um grupo de jovens, a gente sabe como é que é, cara, Deus onde você alcança. menos espera, ou no momento que Deus quer, ele vai pegar. E a hora que ele pegar, não tem volta. Você pode ir lá no movimento, vestir camisa vermelha, botar fogo em Roma, mas a semente uma vez foi plantada. Foi, claro. E nós não, enquanto pais, nós não podemos ser omissos e ter medo de evangelizar os nossos filhos. Nós não podemos terceirizar a evangelização dos nossos filhos. E hoje muitos fazem isso. Solta lá no MJ e fala para você assim, não toma conta. Cuida aí. Aí você vai lá, um menino ferido, machucado, que o pai não tem diálogo, que não cuida, que não fala nada direito. Aí fica todo mundo ali, né, tentando trabalhar, tentando fazer, mas o problema do jovem está lá na casa dele. Às vezes nem é ele. Então, nós pais, nós precisamos ter essa sensibilidade.
de poder orar para os nossos filhos e bater no peito e assumir a nossa missão. Cara, se eu quero filhos santos, eu tenho que ser santo. É árduo, é pesado. Mas se eu não for santo, se eu e a Paula a gente não mostrar para os nossos filhos a santidade, a postura, a modéstia no vestir. Lá em casa, a Beatriz mesmo pega no pé. Às vezes eu vou sair sem uma bermuda. Se ela tá um pouco para cima do joelho, ela fala, pai, você tá herege. E modesta. Amei, muito bom. Pai, você tá herege. Né? De tanto elas pegarem no meu pé, assim, a Paula e ela também. Quando a gente foi para Caldas Novas esse dia, tava parecendo que a gente tava indo, o povo achou que nós tava indo para esses trem de pesca, que era com camisa desse jeito, bermuda lá embaixo. Mas assim, a santidade em família se constrói juntos. Sim. E é isso que a gente precisa entender. Se a gente entendesse, se todo mundo entendesse isso, nem estou falando que lá em casa a gente é perfeito, não. A gente tem muitas dificuldades. Mas enquanto os pais não entenderem, estou aproveitando que a gente está falando da juventude para bater na gente. Porque precisa disso. Porque se os pais entendessem isso de verdade, vocês chegariam para um grupo de oração ou para experimentar as coisas de Deus muito mais tranquilos, sem muitos traumas. Porque aquele primeiro despertar aconteceria na sua casa. Eu já falei em partilhas, quando a gente também foi do pastoreio do grupo de casais, que a efusão do Espírito Santo ela tem que acontecer em casa, com a família, os pais. Cara, nós temos possibilidade de fazer um grupo de oração. Lá em casa são 9 pessoas. Aí, Quantas vezes, talvez, no Discípulos ou no MJ foram 9 pessoas? Sim. teve uma época no Discípulos Não que era? foram uns Não era? 10, Então, 12 pessoas É mesmo. isso, é um grupo de oração. Então, assim, a gente tem que viver essa experiência em casa. Gente, é fácil? Não é fácil, porque ali é onde a gente solta as nossas mazelas. Você vai se mostrar verdadeiramente, muitas vezes, na sua casa. Né? Pergunta ao seu pai e sua mãe quem é a Núbia de verdade. Sim. A Núbia e tal, a Andressa. Mas é isso. Lute pela conversão da sua família, lute pela santidade dos seus filhos, preserve a pureza da sua casa, para que a gente ajude, pelo menos um pouco, para que os nossos filhos um dia, né, tenham desejo pela santidade. E é isso. Amém. Isso que eu Então. aproveitem para chamar. Faz a propaganda agora, o merchan para nós. Merchando. Do MJ e depois do Discípulos. O MJ, eu vou falar primeiro porque o MJ são os mais novos. Os mais novos primeiro. Os mais novos primeiro. O MJ acontece toda quinta-feira a partir das 19h30 lá no Auditório Santa Terezinha, no Santuário Basílica Sagrada Família, Goiânia, Goiás, Brasil. Que é isso? Ó, Específico sentiu, para né? não Falta errar. falar certo. De 14 a 18 anos. muito bom. Bom, e para você que é acima de 18 anos, não casado, o convite fica para participar conosco do Ministério Discípulos. Nós nos reunimos, nós somos um grupo quase que itinerante, tá? Agora vai Então, nós estávamos no auditório da catequese, fomos aqui para a casa da comunidade, e agora nós estamos numa garagem de uma casa ali próxima à praça do Em frente à santuário. praça. Então, também siga nossas redes sociais, porque aí a gente vai passando não Muito só os dias de encontro, mas os terços na garagem, a partilha que a gente faz na casa da galera. A gente tem muito esse movimento Como é que do é o ID, Instagram né? do MJ? E a produção, põe lá na tela. A produção, para nós ajuda, pode falar. Certo. Do Discípulos é @m.discípulos. E o do MJ é MJ Sagrada Família. Muito bom. Então, procura a gente nas redes sociais. E você, compartilha esse episódio, né? Curta as nossas redes sociais, curta as redes sociais aí dos nossos Ministérios Jovens, do Discípulos, do MJ, né? E compartilhe. Mande para aquele jovem que você sabe que precisa daquele impulso, precisa daquele empurrãozinho, né? E venha fazer parte conosco da nossa comunidade. Então, não é só casais, nós temos jovens, temos, né, desde as crianças, como eu falei no início, 3 anos para frente, nós estamos evangelizando aqui. Quer algo maravilhoso para sua família? Venha participar dessa loucura conosco aqui. Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30. Beleza, meu irmão? Muito obrigado para vocês que ficaram aqui e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Até lá, Deus abençoe.